Palavras de radiância, os relatos da Guerra das Tempestades. Capítulo 39, Heterocromático. 4 anos atrás. Seu pai dava festas porque queria fingir que estava tudo bem. Convidava os luminobres de vilarejos próximos, alimentava-os, dava-lhes vinho e exibia sua filha. Então, no dia seguinte, depois que todos haviam partido, ele se sentava à mesa e ouvia suas escribas relatarem como sua fortuna estava minguando. Chalan às vezes o via depois, a mão na testa, o olhar perdido. Naquela noite, contudo, eles iam se banquetear e fingir. Já conhecem minha filha, naturalmente, disse o pai, gesticulando na direção de Chalan, enquanto seus convidados se sentavam. A joia da casa d'Avar, nosso maior orgulho. Os visitantes, olhos claros que moravam a 2 vales de distância, assentiram educadamente enquanto os parchimanos traziam vinho. Tanto o vinho quanto os escravos eram uma maneira de exibir riquezas que o pai não possuía de fato. Chalan havia começado a ajudar na contabilidade, como era parte do seu dever de filha. Ela sabia do verdadeiro estado das finanças. O frio da noite era compensado pela lareira crepitante. A sala podia ter parecido hospitaleira em algum outro lugar. Ali não. Os criados lhe serviam vinho, amarelo, ligeiramente inebriante. O pai bebia violeta, uma mistura bem mais forte. Ele se acomodou à grã-mesa, que ocupava toda a sala. A mesma sala onde Elaran ameaçara matá-lo há 1 ano e meio. Eles haviam recebido uma curta carta de Elaran, 6 meses antes, junto de um livro escrito pela famosa Yasna Collin, um presente para Chalan. Chalan lera o bilhete dele para o pai em um sussurro trêmulo. Não dizia muito, na maior parte ameaças veladas. Naquela noite o pai surrou uma das criadas quase até a morte. Izan ainda estava mancando. Os criados já não compartilhavam mexericos sobre seu pai ter matado a esposa. Ninguém faz nada para confrontá-lo, pensou Chalan, olhando de soslaio para o pai. Todos temos medo demais. Os outros 3 irmãos de Chalan estavam juntos, sentados à sua própria mesa. Eles evitavam olhar para o pai ou interagir com os convidados. Vários cálices de esferas pequenas brilhavam sobre as mesas, mas a sala, como um todo, poderia ser melhor iluminada. Nem as esferas, nem a luz da lareira eram suficientes para afastar a atmosfera lúgubre. Ela suspeitava que seu pai gostasse que fosse assim. O visitante olhos claros, o luminobre Tavinar, era um homem esguio e elegante, trajando um casaco de seda de um vermelho profundo. Ele e a esposa estavam sentados juntos à grã-mesa, com a filha adolescente entre eles. Chalan não havia guardado o nome dela. Enquanto a noite progredia, o pai tentou conversar com eles algumas vezes, mas só obteve respostas lacônicas. Por mais que a ocasião devesse ser um banquete, ninguém parecia estar se divertindo. Os visitantes aparentavam desejar não ter aceitado o convite, mas seu pai tinha uma posição política superior e seria valioso ter um bom relacionamento com ele. Chalan mal tocava na comida, ouvindo o pai se gabar do seu novo cão machado reprodutor. Ele falava da prosperidade da família. Mentiras. Ela não queria contradizê-lo. O pai a tratava bem. Sempre a tratara bem. Ainda assim, alguém não devia dizer alguma coisa? Elaran talvez dissesse. Ele os deixara. Está piorando cada vez mais. Alguém precisa fazer alguma coisa, dizer alguma coisa, para mudar o pai. Ele não devia estar fazendo as coisas que fazia, se embebedando, surrando os olhos escuros. O primeiro prato passou. Então Chalan notou uma coisa. Balat, a quem o pai havia começado a chamar de Nambalat, como se ele fosse o mais velho, não parava de lançar olhares aos convidados. Isso era surpreendente.
ele costumava ignorá-los. A filha de Tavinar reparou no olhar dele. Sorriu, depois voltou a prestar atenção na própria comida. Shallan hesitou. Balate e uma garota? Era estranho pensar nisso. Seu pai não pareceu reparar. Por fim, ele se levantou e ergueu a taça para a sala. Esta noite vamos celebrar. Bons vizinhos, vinho forte. Tavinar e sua esposa levantaram as taças de modo hesitante. Shallan mal havia começado a estudar decoro. Era difícil, já que suas tutoras nunca ficavam muito tempo. Mas sabia que um bom luminobre vorim não devia celebrar a embriaguez. Não que eles não se embriagassem, mas a maneira vorim era não falar a respeito. Tais detalhes não eram o forte do seu pai. É uma noite importante, disse o pai depois de bebericar o vinho. Acabei de receber notícias do luminobre Gevelmar, que acredito que você conheça, Tavinar. Faz muito tempo que estou sem sua esposa. Faz muito tempo que estou sem uma esposa. O luminobre Gevelmar vai me enviar sua filha mais jovem com escrituras matrimoniais. Meus fervorosos vão celebrar a cerimônia no fim do mês e terei uma esposa. Shallan sentiu frio e apertou o xale ao redor de si. Os supracitados fervorosos estavam sentados a uma mesa própria, jantando em silêncio. Eram 3 homens grisalhos que o servia havia muito tempo e que tinham conhecido o avô de Shallan na juventude. Mas eles a tratavam com gentileza, e estudar com os fervorosos trazia-lhe prazer quando todas as outras coisas pareciam estar desmoronando. Por que ninguém diz nada? Questionou o pai, voltando-se para a sala. Acabei de ficar noivo. Vocês parecem um bando de aletianos tormentosos. Nós somos vedenos. Façam barulho, seus idiotas. Os visitantes aplaudiram polidamente, embora parecessem ainda mais constrangidos. Balate e os gêmeos se entreolharam, depois bateram de leve na mesa. Vão para o vazio, todos vocês! O pai desabou de volta na cadeira, enquanto seus parchemanos se aproximavam da mesa baixa, cada um trazendo uma caixa. Presentes para os meus filhos, para marcar a ocasião, disse o pai com um aceno de mão. Não sei por que ainda faço o esforço. Bah! Ele bebeu o resto do vinho. Os garotos ganharam adagas, peças muito finas, entalhadas como espadas fractais. O presente de Shallan foi um colar de grossos elos prateados. Ela o segurou em silêncio. O pai não gostava que ela falasse muito durante os banquetes, mas sempre colocava a mesa dela perto da grã-mesa. Ele nunca gritava com ela, não diretamente. Às vezes, Shallan desejava que ele gritasse. Talvez então Jushu não se ressentisse tanto dela. A porta da sala de banquetes se abriu bruscamente. A luz fraca revelou um homem alto e de roupas escuras no umbral. — O que é isso? Vociferou o pai, levantando-se, batendo as mãos na mesa. — Quem interrompe meu banquete? O homem adentrou o recinto. Seu rosto era tão longo e esguio que parecia ter sido espremido. Ele usava babados nos punhos do casaco grená, e a maneira como apertava os lábios fazia com que parecesse estar diante de uma latrina transbordante. Um de seus olhos era de um azul intenso, o outro marrom escuro. Tantos olhos claros quanto olhos escuros. Shallan sentiu um arrepio. Um criado da casa da Var correu até a grã-mesa, então sussurrou no ouvido do pai. Shallan não compreendeu o que foi dito, mas, fosse o que fosse, fez sumir o trovão da expressão de seu pai. Ele continuou de pé, mas seu queixo caiu. Alguns criados de uniforme grená se juntaram ao redor do recém-chegado. Ele avançou com um ar resoluto, como se estivesse prestando atenção nos seus passos,
para evitar pisar em alguma coisa. Fui enviado por Sua Alteza, o Grão-Príncipe Valan, governante destas terras. Chegou à atenção dele que rumores sombrios persistem nesta área. Rumores sobre a morte de uma mulher olhos claros. Ele encarou seu pai nos olhos. Minha esposa foi morta pelo amante dela, que então se matou. Algumas pessoas contam uma história diferente, Luminobre. Luminobre Lindavar, replicou o recém-chegado. Tais rumores são perturbadores. Eles deixaram Sua Alteza insatisfeito. Se um luminobre sob sua autoridade houvesse assassinado uma mulher olhos claros, de boa estirpe, ele não poderia ignorar. O pai não respondeu, com o ultraje que Chalan esperava. Em vez disso, ele acenou na direção de Chalan e dos visitantes. Fora, ordenou ele. Preciso de espaço. Você aí, mensageiro. Vamos conversar em particular. Não é preciso trazer lama para o corredor. Os Tavinar se levantaram, parecendo ansiosos em partir. A garota olhou para Balat uma última vez enquanto partiam, sussurrando. O pai olhou para Chalan e percebeu que havia mais uma vez ficado paralisada ao ouvir a menção à mãe, sentada na sua mesa logo diante da grã-mesa. Criança, disse o pai baixinho, vá sentar-se com seus irmãos. Ela se retirou, passando pelo mensageiro que avançava até a grã-mesa. Aqueles olhos... Era Hedin, o filho bastardo do grão-príncipe. Dizia-se que seu pai o usava como um executor e assassino. Como seus irmãos não haviam sido explicitamente banidos da sala, eles se sentaram em cadeiras ao redor da lareira, longe o bastante para dar privacidade ao pai. Deixaram um lugar para Chalan e ela se acomodou, a seda fina do vestido se amarrotando. A roupa volumosa fazia com que se sentisse ausente e só o vestido importasse. O bastardo do grão-príncipe se acomodou à mesa com seu pai. Pelo menos alguém havia decidido confrontá-lo. Mas e se o bastardo decidisse que o pai era culpado? E então? Inquérito? Ela não queria que o pai fosse condenado. Queria que a escuridão que estava lentamente estrangulando todos eles acabasse. Parecia que a luz da família havia se apagado quando a mãe morreu. Quando a mãe... Chalan, chamou Balat. Você está bem? Ela se recompôs. Posso ver as adagas? Elas pareciam muito bonitas da minha mesa. Wikin apenas encarava o fogo, mas Balat jogou sua adaga para ela. Chalan a pegou desajeitadamente. Então a desembainhou, admirando a maneira como as dobras do metal refletiam a luz da lareira. Os meninos contemplavam a dança dos esprenos de chama no fogo. Os 3 irmãos não conversavam mais. Balat olhou sobre o ombro, na direção da grã-mesa. Queria poder escutar o que estão dizendo, sussurrou ele. Talvez levem ele embora. Seria justo pelo que ele fez. Ele não matou a nossa mãe, disse Chalan baixinho. Ah, é? Balat bufou. Então o que aconteceu? Ela não sabia. Não podia pensar. Não sobre aquele momento, aquele dia. Seria seu pai realmente culpado? Ela voltou a sentir frio, apesar do calor do fogo. O silêncio retornou. Alguém precisava fazer alguma coisa. Eles estão conversando sobre plantas, disse Chalan. Balat e Joshua encararam. Wikin continuou olhando para o fogo. Plantas, repetiu Balat em uma voz inexpressiva. Sim, consigo ouvi-los um pouco. Eu não consigo ouvir nada. Chalan deu de ombros sobre o vestido excessivamente volumoso. Meus ouvidos são melhores que os seus. Sim, plantas.
Nosso pai está reclamando que as árvores nos jardins nunca escutam quando ele lhes dá ordens. Diz que elas estão perdendo as folhas devido a uma doença e que se recusam a crescer folhas novas. O mensageiro perguntou: Você já tentou bater nelas para castigar sua desobediência? Nosso pai respondeu que tentou várias vezes. Eu até quebrei seus galhos, mas nem assim me obedeceram. É uma bagunça. No mínimo, elas deviam limpar a própria sujeira. É um problema, disse o mensageiro, já que não vale a pena manter árvores sem folhagem. Felizmente tenho a solução. Meu primo já passou por isso e ele descobriu que bastava cantar para elas e suas folhas cresciam de volta imediatamente. Nosso pai disse que vai tentar isso imediatamente. Espero que funcione. Bem, também espero que... Eu já estava ficando desarvorado. Seus irmãos a encararam, estupefatos. Finalmente, Jushu inclinou a cabeça. Ele era o mais jovem dos irmãos, mais velho apenas que Xalã. Desarvore... Balat caiu na gargalhada, alto bastante para que o pai olhasse com raiva na sua direção. Ah, essa foi péssima, disse Balat. Simplesmente horrível. Xalã, você devia se envergonhar. Ela se encolheu no vestido sorrindo. Mesmo o Iquim, o gêmeo mais velho, sorriu também. Ela não o via sorrir havia quanto tempo? Balat secou os olhos. Por um momento eu até acreditei que você estava escutando mesmo. Sua esvaziadorazinha danada. Ele soltou o ar longamente. Raios, isso foi bom. Devíamos rir mais, comentou Xalã. Aqui não tem sido um lugar para risos, disse Jushu, provando seu vinho. Por causa do pai, ele é um... E nós somos 4. Só precisamos ser mais otimistas. Ser otimista não muda os fatos, retrucou Balat. Gostaria que Elaran não tivesse partido. Ele bateu o punho na lateral da cadeira. Não tenho inveja das viagens dele, Tete Balat, disse Xalã baixinho. Existem muitos lugares para se ver, lugares que provavelmente nunca iremos visitar. Deixe que um de nós os conheça. Pense nas histórias que ele trará de volta. As cores. Balat olhou para a lúgubre sala de rocha negra, com suas lareiras se apagando aos poucos. As brasas rubras. Cores. Eu bem que gostaria de um pouco mais de cor por aqui. Chuchu sorriu. Qualquer coisa seria melhor do que a cara do pai. Vamos, não fale mal da cara do pai, disse Xalã. Ele cumpre muito bem sua função. Que função? Nos lembrar de que há coisas piores do que o cheiro dele. Essa é deveras uma nobre vocação. Xalã! Censurou o Iquim. Ele era muito diferente de Jushu, esbelto e de olhos fundos. O Iquim tinha cabelos cortados tão curtos que quase parecia um fervoroso. Não diga essas coisas perto do pai, ele pode ouvir. Ele está concentrado na conversa. Mas você tem razão, eu não devia zombar da nossa família. A casa da Vara é distinta e persistente. Jushu ergueu sua taça. O Iquim assentiu vigorosamente. Naturalmente, o mesmo pode ser dito de uma verruga, acrescentou ela. Jushu quase cuspiu o vinho. Balat soltou outra ruidosa gargalhada. Parem com a algazarra, vociferou o pai. É um banquete, gritou Balat de volta. Você pediu que fôssemos mais vedenos. O pai o encarou, irritado. Depois voltou a conversar com o mensageiro. Os dois estavam sentados bem próximos à grã-mesa. A postura do pai suplicante. O bastardo recostado com uma sobrancelha arqueada e uma expressão neutra. Raios, Xalã, disse Balat. Quando foi que ficou tão esperta? Esperta? Ela não se sentia esperta.
Subitamente, a audácia do que dissera fez com que se encolhesse na cadeira. Essas coisas simplesmente lhe escapavam. São só coisas que li em um livro. Bem, você deveria ler mais desses livros, pequenina, disse Balat. Ilumina um pouco este lugar. O pai bateu a mão na mesa, fazendo com que as taças tremessem e os pratos sacudissem. Shallan observou, preocupada, enquanto ele apontava o dedo para o mensageiro e dizia algo. Foi em voz baixa demais e distante demais para que Shallan compreendesse. Mas conhecia aquela expressão nos olhos do pai. Ele a vira muitas vezes antes dele pegar sua bengala, ou mesmo um atiçador de lareira para surrar um dos criados. O mensageiro se levantou em um movimento fluido. Seu refinamento parecia um escudo que rechaçava o temperamento de seu pai. Shallan o invejava. Aparentemente não chegarei a lugar nenhum com essa conversa, declarou o mensageiro. Ele encarava o pai de Shallan, mas seu tom dava a entender que falava para todos. Vim preparado para essa inevitabilidade. O grão-príncipe concedeu-me autoridade e gostaria muito de saber a verdade do que aconteceu nessa casa. Qualquer olhos claros de berço que possa prestar testemunho será bem-vindo. Eles precisam do testemunho de um olhos claros, sussurrou Jushu para os irmãos. Nosso pai é importante demais para que possam simplesmente levá-lo. Havia uma pessoa disposta a nos contar a verdade, continuou o mensageiro, ainda em voz alta. Desde então, essa pessoa não está mais disponível. Alguns de vocês teriam a coragem dele? Quem virá comigo e dará testemunho para o grão-príncipe sobre os crimes cometidos nessas terras? Ele olhou para os 4. Shallan se encolheu na cadeira, tentando parecer minúscula. Wikin não desviou o olhar das chamas. Jushu pareceu prestes a se levantar, mas então voltou para seu vinho, praguejando, o rosto ficando vermelho. Balat agarrou os braços da cadeira como se pretendesse se levantar, mas então fitou o pai. Aquela intensidade permanecia nos olhos dele. Quando sua raiva fervia, ele gritava e atirava coisas nos criados. Mas era naquele ponto, quando sua raiva se tornava fria, que ele era realmente perigoso. Era quando ficava em silêncio, quando os gritos cessavam. Os gritos do pai, pelo menos. Ele vai me matar, murmurou Balat. Se eu disser uma palavra, ele vai me matar. A fanfarronice de antes se evaporou. Ele não parecia mais um homem, mas um rapaz, um adolescente aterrorizado. Você poderia falar, Shallan, sibilou Wikin. Nosso pai não ousaria machucá-la. Além disso, você realmente viu o que aconteceu. Não vi, sussurrou ela de volta. Você estava presente. Eu não sei o que aconteceu, eu não me lembro. Não aconteceu. Não. Um pedaço de lenha se deslocou na lareira. Balat olhou para o chão e não se levantou. Nenhum deles se levantaria. Um grupo de pétalas translúcidas girou entre eles, solidificando-se aos poucos, esprenos de vergonha. Entendo, disse o mensageiro. Se algum de vocês se lembrar da verdade, em algum ponto no futuro, terão ouvidos dispostos a envenenar. Você não vai causar discórdia nessa casa, bastardo, disse o pai se levantando. Nós protegemos uns aos outros. Exceto por aqueles que não podem mais se proteger, imagino. Saia dessa casa. O mensageiro lançou ao pai dela um olhar de repulsa. Um riso de desprezo que dizia, sou um bastardo, mas nem mesmo eu sou tão baixo quanto você. Então ele partiu rapidamente, reunindo seus homens lá fora. Suas ordens secas indicando que desejava voltar à estrada apesar da hora tardia. Em outra missão além das terras de seu pai. Quando ele se foi, o pai pôs as 2 mãos sobre a mesa e soltou um ar.
Saiam daqui, ordenou ele para os 4, baixando a cabeça. Eles hesitaram. Saiam! Rugiu o pai. Eles correram da sala, Xalã tropeçando atrás dos irmãos. Ficou com a visão do pai afundado na sua cadeira, segurando a cabeça. O presente que dera a ela, o belo colar, ficou esquecido na caixa aberta, sobre a mesa diante dele. Palavras de radiância, os relatos da Guerra das Tempestades. Capítulo 40, Palona. Citação de abertura do capítulo. Que eles reagiram de imediato e com grande consternação é inegável, já que esses foram os primeiros dentre aqueles que abjurariam e abandonariam seus votos. O termo traição não foi aplicado nessa hora, mas desde então se tornou um título popular para nomear esse evento. De Palavras de Radiância, capítulo 38, página 6. Sebarial compartilhou sua carruagem com Xalã ao deixarem o palácio do rei e seguirem rumo ao acampamento de guerra. Padrão ficou vibrando baixinho nas dobras da saia dela, e Xalã teve que chamar a atenção dele para que ficasse quieto. O grão-príncipe estava sentado diante dela, a cabeça inclinada para trás contra a parede acolchoada, roncando baixinho enquanto a carruagem chacoalhava. O chão ali havia sido raspado para remover petrobulbos e pavimentado com pedras no centro, para dividir direita e esquerda. Os soldados dela estavam seguros e a encontrariam depois. Ela tinha uma base de operações e uma renda. Na tensão do encontro e depois com a retirada de Navani, a Casa Collin não havia ainda exigido que entregasse as posses de Yasna. Ela ainda precisava abordar Navani e pedir ajuda na pesquisa, mas até o momento o dia havia corrido bastante bem. Agora Xalã só precisava salvar o mundo. Sebarial roncou e acordou sobressaltado de seu curto cochilo. Ele se ajeitou no assento, esfregando a bochecha. Você mudou. Perdão? Parece mais jovem. Lá no palácio eu teria dito que você tinha 20, talvez 25 anos, mas agora vejo que não tem mais do que 14. Tenho 17 anos, replicou Xalã seca. Dá no mesmo. Sebarial grunhiu. Eu podia jurar que seu vestido era mais vibrante, seus traços mais nítidos, mais bonitos. Deve ter sido a luz. Você tem o hábito de insultar a aparência de jovens damas? Perguntou Xalã. Ou só faz isso depois de babar na frente delas? Ele sorriu. Você obviamente não foi treinada na corte. Gosto disso. Mas tome cuidado. Se insultar as pessoas erradas por aqui, a vingança será rápida. Pela janela da carruagem, Xalã viu que estavam finalmente se aproximando de um acampamento de guerra com o estandarte de Sebarial, que trazia os glifos Sebes e Laial, estilizados na forma de uma enguia celeste, dourados sobre fundo preto. Os soldados nos portões os saudaram, e Sebarial deu ordens para que os homens de Xalã fossem conduzidos à sua mansão quando chegassem. A carruagem seguiu, e Sebarial se recostou para observá-la, como se estivesse esperando alguma coisa. Ela não imaginava o que seria. Talvez estivesse lendo-o de modo errado. Voltou sua atenção para a janela e logo decidiu que aquele lugar era um acampamento de guerra apenas no nome. As ruas eram mais retas do que seriam em uma cidade que houvesse se expandido naturalmente, mas Xalã viu muito mais civis do que soldados. Passaram por tavernas, mercados abertos, lojas e edifícios altos que pareciam comportar uma dúzia de famílias diferentes. Pessoas apinhavam muitas das ruas, mas o lugar não era tão variado e vibrante quanto Carbrante. Mas os edifícios eram de madeira e pedras sólidas,
construídos apoiados uns aos outros para compartilhar o suporte. Tetos arredondados, disse Chalan. Meus engenheiros dizem que eles repelem melhor os ventos, declarou orgulhosamente Sebarial. E edifícios com cantos e laterais arredondados também. Tantas pessoas, quase todas são residentes permanentes. Tenho a força mais completa de alfaiates, artesãos e cozinheiro nos acampamentos. Já montei 12 manufaturas, tecidos, sapatos, cerâmicas, vários moinhos. Controlo também os sopradores de vidro. Chalan virou-se de volta para ele. Aquele orgulho em sua voz não correspondia de modo algum ao que Asna escrevera sobre o homem. Claro, a maioria das suas anotações e conhecimento sobre os grão-príncipes vinha de visitas infrequentes às planícies quebradas, e nenhuma delas recente. Pelo que ouvi, suas forças estão entre as menos bem-sucedidas na guerra contra os parxindianos, comentou Chalan. Os olhos de Sebarial reluziram com um brilho maroto. Os outros caçam uma renda rápida com as gemas coração, mas em que eles vão gastar seu dinheiro? Meus moinhos têxteis logo produzirão uniformes a um preço muito mais baixo do que os encomendados de fora, e meus agricultores fornecerão comida muito mais variada do que a fornecida pela transmutação. Estou plantando tanto laves quanto taleu, sem falar nas criações de porcos. Sua enguia astuta, disse Chalan. Enquanto os outros lutam uma guerra, o senhor está consolidando uma economia. Tive que ser cuidadoso, confidenciou ele, se inclinando na direção dela. Não quis que percebessem o que eu estava fazendo logo de cara. Inteligente, mas por que está me contando? Você vai perceber de qualquer maneira se vai trabalhar como uma das minhas escrivãs. Além disso, o segredo não faz mais diferença. As manufaturas já estão montadas e meus exércitos mal saem em uma investida de platô por mês. Tenho que pagar multas a Dalinar por evitá-las e forçá-lo a mandar outra pessoa, mas vale a pena. De qualquer modo, os grão-príncipes mais inteligentes já descobriram o que estou fazendo. Os outros só acham que sou um tolo preguiçoso. E então o senhor não é um tolo preguiçoso. É claro que eu sou. Lutar dá muito trabalho. Além disso, soldados morrem, e aí tenho que sustentar as famílias deles. É inútil de várias maneiras. Ele olhou pela janela. Notei o segredo 3 anos atrás. Todos estavam se mudando para cá, mas ninguém pensava nesse lugar como algo permanente. Apesar do valor dessas gemas coração, que garantem que Aletikar nunca mais deixará essas terras. Ele sorriu. A carruagem enfim chegou a uma discreta mansão entre edifícios de apartamentos mais altos. A casa estava decorada com casca pétrea ornamental, um caminho de entrada pavimentado e até mesmo algumas árvores. Era uma casa imponente, embora não fosse enorme. Tinha um desenho clássico e refinado, com pilares na frente. A construção usava a fileira de edifícios mais altos, atrás como um perfeito quebra-vento. Provavelmente teremos um quarto para você, disse Sebarial. Talvez nos porões. Nunca parece haver espaço suficiente para todas as coisas que espera que eu tenha. 3 conjuntos de mobília de jantar. Bah! Como se eu recebesse convidados. O senhor realmente não gosta muito dos outros, não é? Eu os odeio, mas tento odiar todo mundo. Desse modo, não me arrisco a deixar de fora alguém que seja particularmente merecedor. De qualquer modo, cá estamos. Não espere que eu a ajude a descer da carruagem. Não precisou da ajuda dele, já que um criado rapidamente chegou para auxiliá-la quando ela pisou nos degraus de pedra. Posicionados à entrada, outro criado foi até Sebarial, que praguejou, mas aceitou a ajuda. Uma mulher baixa, em um rico vestido, estava junto aos degraus da mansão, com as mãos nos quadris. Ela tinha cabelos escuros e encaracolados. Seria do norte de Aletikar, então? Ah, disse Sebarial, enquanto ele e Chalan se aproximavam. Minha perdição. Por favor, tentem segurar o riso até nos separarmos.
Meu ego frágil e idoso não suporta mais a zombaria. Chalan fitou confusa. Então a mulher falou. Por favor, diga que não a sequestrou Turi. Não, ela não é a Letiana, pensou Chalan, tentando decifrar o sotaque. Herdasiana. As unhas de um tom pétreo era prova disso. Ela tinha olhos escuros, mas seu belo vestido indicava que não era uma criada. Claro, a amante. Ela insistiu em vir comigo, Palona, explicou Sebarial, subindo os degraus. Não consegui dissuadi-la. Teremos que arrumar um quarto para ela ou algo assim. E quem é ela? Uma estrangeira. Quando ela disse que queria vir comigo, pareceu irritar o velho Daliner, então eu permiti. Ele hesitou. Qual é o seu nome? Perguntou ele, voltando-se para Chalan. Chalan Davar, respondeu ela, curvando-se para Palona. A mulher podia ter olhos escuros, mas aparentemente era a chefe da casa. A Erdasiana levantou uma sobrancelha. Bem, ela é educada, o que significa que provavelmente não vai se encaixar aqui. Honestamente, não acredito que você trouxe para casa uma garota aleatória porque achou que irritaria um dos outros grão-príncipes. Bah, mulher, você faz de mim o homem mais submisso de toda Aletikar. Não estamos em Aletikar. E nem mesmo sou casado. Raios. Não vou me casar com você, então pare de pedir, replicou Palona, cruzando os braços, olhando Chalan de cima a baixo, especulativamente. Ela é jovem demais para você. Sebarial sorriu. Já usei essa frase, com Rutar. Foi delicioso. Ele gaguejou tanto que parecia uma tempestade de perdigotos. Palona sorriu. Então acenou para que ele entrasse. Há vinho aquecido no seu escritório. Ele foi até a porta. Comida? Você botou o cozinheiro para correr, lembra? Ah, é mesmo. Bem, você podia ter cozinhado. Você também. Bah, você é inútil, mulher. Só faz gastar meu dinheiro. Por que mesmo aguento você? Porque você me ama. Não pode ser isso, disse Sebarial, parando diante das portas. Sou incapaz de amar. Rabugento demais. Bem, cuide da garota. Ele entrou na casa. Palona chamou Chalan para que se juntasse a ela. O que realmente aconteceu, menina? Ele não disse nenhuma mentira, respondeu Chalan, e notou que estava enrubescendo. Mas deixou de fora alguns fatos. Eu vim com o propósito de um casamento arranjado com Edwin Collin. Pensei que ficar na casa dos Collin me deixaria limitada demais. Então procurei outras opções. Assim parece mesmo que Turi... Não me chame assim! Gritou uma voz lá de dentro. Que aquela idiota tomou uma ação política inteligente. Que aquele idiota tomou uma ação política inteligente. Bem, eu meio que o forcei a me acolher e dei a entender publicamente que ele ia me pagar um generoso salário. Um salário alto demais, gritou a voz lá de dentro. Ele está parado ali dentro escutando? Perguntou Chalan. Ele gosta de bisbilhotar, explicou Palona. Bem, vamos acomodá-la. E pode dizer o quanto ele prometeu de salário, mesmo que tenha sido obrigado. Vou garantir que lhe pague. Vários criados descarregaram os baús de Chalan da carruagem. Seus soldados ainda não haviam chegado. Com sorte, não teriam se metido em problemas. Ela seguiu Palona para dentro de casa, que provou ter uma decoração tão clássica quanto o exterior indicava. Muito mármore e cristal. Estátuas com acabamento em ouro, uma ampla escadaria conduzia a um mezanino com vista para o salão de entrada. Chalan não viu o grão-príncipe bisbilhotando ou não. Palona a conduziu a um conjunto de aposentos muito agradáveis na ala leste. Eram brancos e ricamente mobiliados, as paredes e pisos de pedra bruta suavizados por cortinas de seda e tapetes espessos. Sequer merecia uma decoração tão sofisticada. Eu não
Não devia pensar assim, pensou Chalã, enquanto Palona conferia se o armário tinha toalhas e roupa de cama. Estou noiva de um príncipe. Ainda assim, tanto refinamento a lembrava do pai. Os rendados, joias e sedas com que ele a presenteara, tentando fazer com que esquecesse outros tempos. Chalã hesitou, voltando-se para Palona, que estava falando com ela. Perdão? Servos, repetiu Palona. Você tem uma dama de companhia? Não tenho, mas tenho 18 soldados e 5 escravos. E eles vão ajudá-la a trocar de roupa? Chalã enrubesceu. Quis dizer que gostaria que eles fossem acomodados, se for possível. É possível, respondeu Palona, despreocupadamente. Provavelmente consigo até encontrar algo produtivo para eles fazerem. Você vai pagá-los com seu salário, imagino, assim como a criada que arranjarei. A comida é servida ao 2º sino, ao meio-dia e ao 10º sino. Se quiser algo em outros horários, peça nas cozinhas. O cozinheiro pode xingá-la, partindo do princípio de que vou conseguir trazê-lo de volta. Temos uma cisterna de tempestade, então geralmente há água corrente. Se quiser aquecê-la para um banho, os rapazes vão precisar de mais ou menos 1 hora. Água corrente? Indagou Chalã entusiasmada. Vira isso pela primeira vez em Carbrante. Como eu disse, cisterna de tempestade. Palona apontou para cima. Enche em toda a grã tormenta, e a forma da cisterna peneira o crem. Não use o sistema até meio-dia, depois de uma grã tormenta, ou a água sairá marrom. E você parece empolgada demais com isso. Desculpe, não tínhamos esse tipo de coisa em Jaquevede. Bem-vinda à civilização. Espero que tenha deixado seu porrete e sua tanga na entrada. Agora vou encontrar uma criada para você. A mulher mais baixa se voltou para sair. Palona, chamou Chalã. Sim, menina. Obrigada. Palona sorriu. Os ventos sabem que você não é a primeira gata de rua que ele trouxe para casa. Algumas de nós até acabam ficando. Ela foi embora. Chalã sentou-se na elegante cama branca e afundou quase até o pescoço. Do que aquela coisa era feita? De ar e desejos? Era confortável demais. Em sua sala de estar? Sua sala de estar. Batidas anunciaram os criados chegando com seus baús. Eles partiram um momento depois, fechando a porta. Pela primeira vez em muito tempo, Chalã não estava lutando para sobreviver ou preocupada em ser assassinada por um dos seus companheiros de viagem. Então caiu no sono. Capítulo 41 – Cicatrizes. Citação de abertura do capítulo. Esse ato de grande vilania foi além da imprudência até então atribuída às ordens, como o combate foi particularmente atroz naquele período. Muitos imputaram esse ato a um senso de traição intrínseca. E depois que eles se retiraram, cerca de 2.000 os atacaram, destruindo grande parte dos seus membros, mas foram apenas 9 das 10, já que uma delas disse que não abandonaria suas armas e fugiria. Mas, em vez disso, realizou um grande subterfúgio às custas das outras 9. De Palavras de Radiância, capítulo 38, página 20. Kaledin tocou a parede do abismo, enquanto a ponte 17 entrava em formação atrás dele. Lembrava como ficara assustado naqueles abismos na primeira vez que desceu lá. Teve medo de que as chuvas pesadas causassem um súbito dilúvio enquanto seus homens estavam coletando objetos. Ficou um pouco surpreso que Gaz não houvesse encontrado uma maneira de, acidentalmente, designar a Ponte 4 ao plantão do abismo no dia de uma grande tormenta. A Ponte 4 havia abraçado sua punição, tomando para si aquelas fendas. Kaledin ficou perplexo ao perceber que voltar ali parecia mais um retorno ao lar do que voltar a Larpetra e a seus pais. Os abismos eram dele. Os rapazes estão prontos, senhor,
disse Teft se aproximando. Onde você estava na outra noite? Perguntou Kelledin olhando para o céu aberto acima. Eu estava de folga, senhor. Fui dar uma olhada no mercado. Preciso reportar tudo o que faço? Você foi ao mercado durante uma grande tormenta? Posso ter perdido um pouco a noção do tempo, respondeu Teft, desviando o olhar. Kelledin queria pressioná-lo, mas Teft tinha direito à privacidade. Eles não são mais carregadores de pontes. Não precisam passar o tempo todo juntos. Vão recomeçar a ter vidas próprias. Queria encorajar isso. Ainda assim era perturbador. Se não soubesse onde estavam todos, como poderia garantir que ficassem em segurança? Voltou-se para fitar a ponte 17. Um grupo bem diverso. Alguns haviam sido escravos, comprados para as pontes. Outros haviam sido criminosos, embora os crimes puníveis pelo trabalho de ponte, no exército de Sadias, pudessem ser praticamente qualquer coisa. Endividar-se, insultar um oficial, brigar. Vocês são a ponte 17, sob o comando do sargento Pitt, disse Kelledin para os homens. Vocês não são soldados. Podem usar os uniformes, mas ainda não se encaixam neles. Estão brincando de se fantasiar. Nós vamos mudar isso. Os homens se remexeram e olharam ao redor. Embora Teft estivesse trabalhando com eles e as outras equipes havia semanas, aqueles ali não se viam como soldados. Enquanto fosse assim, segurariam as lanças em ângulos desajeitados. Olhariam ao redor preguiçosamente enquanto alguém falava com eles e arrastariam os pés para entrar em formação. Os abismos são meus, declarou Kelledin. Eu permito que vocês pratiquem aqui. Sargento Pitt? Sim, senhor, disse Pitt, ficando em posição de sentido. Você tem um belo monte de lixo com o qual trabalhar aqui, mas já vi piores. Acho difícil de acreditar, senhor. Acredite, retrucou Kelledin, olhando para os homens. Eu era da Ponte 4. Tenente Teft, esses são seus. Faça-os suar. Sim, senhor, respondeu Teft. Ele começou a dar ordens enquanto Kelledin pegava sua lança e avançava pelos abismos. Seria um trabalho lento, colocar todas as 20 equipes em forma, mas pelo menos Teft havia treinado com sucesso os sargentos. Com a bênção dos arautos, aquele mesmo treinamento funcionaria com os civis. Kelledin gostaria de poder explicar, ainda que para si mesmo, por que estava tão ansioso para deixar aqueles homens prontos. Sentia-se correndo na direção de alguma coisa, mas não sabia o quê. Aqueles escritos na parede. Raios, aquilo o deixava tenso. 37 dias. Ele passou por Sil, sentada na folha de uma flor-agola que brotava da parede. A flor se fechou com a aproximação de Kelledin. Ela não notou e continuou sentada no ar. O que você quer, Kelledin? Perguntou ela. Manter meus homens vivos, disse ele imediatamente. Não, isso era o que você queria. Está dizendo que eu não quero que eles estejam em segurança? Ela baixou até o ombro dele, movendo-se como se uma brisa forte a houvesse soprado. Sil cruzou as pernas, sentando-se comportadamente, a saia ondulando enquanto ele caminhava. Na Ponte 4, você dedicou tudo o que tinha a salvá-los. Bem, eles estão salvos. Não pode continuar protegendo todo mundo como um curly vigia seus ovos? Exato. Ela fez uma pausa. O que é um curly? Um crustáceo do tamanho de um pequeno cão machado. Parece um pouco uma mistura de caranguejo e um jabuti. Eu quero ver um. Eles não vivem aqui perto. Kelledin caminhava com os olhos à frente, de modo que ela o cutucou no pescoço para fazê-lo encará-la. Então Sil revirou os olhos exageradamente. Então você admite que seus homens estão relativamente seguros. Isso significa que você não respondeu de verdade à minha pergunta.
O que você quer? Ele passou por pilhas de ossos e galhos, cobertos de musgo. Em uma delas, esprenos de putrefação e esprenos de vida giravam ao redor um dos outros. Pontinhos de brilho vermelho e verde contornando as vinhas que brotavam incongruentemente da massa de matéria morta. Quero vencer aquele assassino, disse Kaledin, surpreso com a veemência do sentimento. Por quê? Porque é meu trabalho proteger Dalinar. Sil balançou a cabeça. Não é isso. Ora, você acha que ficou tão boa assim em ler as intenções humanas? Não de todos os humanos, só as suas. Kaledin grunhiu, contornando cuidadosamente a borda de uma poça escura. Preferia não passar o resto do dia com os pés ensopados. Aquelas botas novas não eram tão impermeáveis quanto deveriam. Talvez eu queira vencer o assassino porque tudo isso é culpa dele. Se ele não tivesse matado Gavilar, Tien não teria sido convocado e eu não o teria seguido. Tien não teria morrido. E você não acha que Roshone teria encontrado outra maneira de se vingar do seu pai? Roshone era o senhor da cidade onde Kaledin nascera, em Aletikar. Enviar Tien para o exército havia sido um ato mesquinho de revanche da parte dele, uma maneira de se vingar do pai de Kaledin por não ser um cirurgião bom o bastante para salvar a vida de seu filho. Ele provavelmente teria feito alguma outra coisa, admitiu Kaledin. Ainda assim, aquele assassino merece morrer. Ele ouviu os outros homens antes de alcançá-lo, suas vozes ecoando pelo fundo cavernoso do abismo. O que estou tentando explicar é que ninguém parece estar fazendo as perguntas certas, disse a voz de Sigzil com seu sotaque forte azistiano. Chamamos os Parshindianos de selvagens e todos dizem que eles nunca tinham visto pessoas até o dia em que encontraram a expedição aletiana. Se isso é verdade, então que tormenta levou a eles um assassino chino? Um assassino chino capaz de manipular fluxos. Ainda por cima. Kaledin adentrou a luz das esferas espalhadas pelo chão do abismo, que fora limpo de detritos desde a última vez que Kaledin estivera ali. Sigzil, Rocha e Loupen estavam sentados em pedregulhos, esperando por ele. Você está insinuando que o assassino de branco nunca trabalhou de verdade para os Parshindianos? Perguntou Kaledin. Ou está insinuando que os Parshindianos mentiram sobre serem tão isolados quanto alegavam? Não estou insinuando nada, respondeu Sigzil, voltando-se para Kaledin. Meu mestre me treinou para fazer perguntas, então estou perguntando. Alguma coisa não faz sentido nessa história. Os chinos são extremamente xenofóbicos. Eles quase nunca deixam as suas terras, e jamais se encontra um deles trabalhando como mercenário. Agora esse sujeito sai por aí assassinando reis, com uma espada fractal, e ele ainda está trabalhando para os Parshindianos? Se for esse o caso, por que esperaram tanto tempo para mandá-lo contra nós de novo? E importa para quem ele está trabalhando? Indagou Kaledin, sugando luz das tempestades. É claro que importa, disse Sigzil. Por quê? Porque é uma pergunta, respondeu ele, como se estivesse ofendido. Além disso, descobrir seu verdadeiro empregador nos daria uma pista do objetivo deles, e saber esse objetivo poderia nos ajudar a derrotá-lo. Kaledin sorriu, então tentou subir a parede correndo. Depois de se estatelar de costas no chão, ele suspirou. A cabeça de Rocha surgiu acima dele. É divertido de assistir, mas isso aí, você tem certeza de que vai funcionar? O assassino caminhou pelo teto, disse Kaledin. Tem certeza de que ele não estava só fazendo o que nós fizemos? Perguntou Sigzil cético, usando a luz das tempestades para grudar um objeto no outro. Ele pode ter salpicado o teto com luz das tempestades, então saltado para se grudar lá. Não, respondeu Kaledin.
luz das tempestades escapando dos seus lábios. Ele saltou e pousou no teto. Então desceu correndo pela parede e mandou Edwin para o teto. De algum modo, o príncipe não grudou lá, ele caiu naquela direção. Kaledin viu sua luz das tempestades subir e se evaporar. E no fim, o assassino saiu voando. Ah, disse Lopin, empoleirado em uma pedra. Eu sabia. Depois que tudo isso acabar, o rei de todo Erdaz vai vir me dizer: Lopin, você está brilhando, e isso é impressionante, mas você também pode voar. Por isso, pode se casar com minha filha. O rei de Erdaz não tem uma filha, informou Sigil. Não tem? Fui enganado todo esse tempo. Você não conhece a família real do seu país? Perguntou Keled se sentando. Gon, eu não vou a Erdaz desde que era bebê. Hoje em dia existem tantos herdazianos em Aletikar e Jakeved quanto na nossa terra. Faíscas me queime, sou praticamente um aletiano, só que não tão alto, nem tão rabugento. Rocha estendeu a mão para Kaledin e puxou-o de pé. Sil havia se instalado na parede. Você sabe como isso funciona? Perguntou Kaledin a ela, que sacudiu a cabeça. Mas o assassino é um corredor dos ventos. Acho que sim, disse Sil. Parecido com você, talvez. Ela deu de ombros. Sigil seguiu a direção para onde Kaledin estava olhando. Queria poder enxergá-lo, resmungou ele. Seria uma... Ah! Ele saltou para trás apontando. Ele parece uma pessoinha! Kaledin levantou uma sobrancelha para Sil. Eu gosto dele, mas, Sigil, eu sou uma ela e não um ele. Muito obrigado. Esprenos tem gênero? Indagou Sigil, perplexo. Mas é claro, respondeu Sil, embora tecnicamente isso provavelmente esteja ligado a como as pessoas nos veem, personificação das forças da natureza ou outra coisa parecida. Isso te incomoda? Perguntou Kaledin. Que você possa ser uma criação da percepção humana? Você é uma criação dos seus pais. Quem se importa com como nascemos? Eu posso pensar, já me basta. Ela sorriu com um ar travesso. Então zuniu com uma fita de luz na direção de Sigil, que havia se acomodado em uma pedra, com uma expressão atordoada. Ela parou bem diante dele. Voltou à forma de uma mulher jovem. Então se inclinou para a frente e fez com que seu rosto ficasse exatamente igual ao dele. Ah! Gritou Sigil de novo, se afastando atabalhoadamente, fazendo com que ela risse e mudasse o rosto de volta. Sigil olhou para Kaledin. Ela fala como uma pessoa de verdade. Ele levantou a mão à cabeça. As histórias dizem que a guardiã da noite talvez seja capaz de fazer isso. Um espreno poderoso, um espreno imenso. Ele está me chamando de imensa? Indagou Sil, inclinando a cabeça. Não sei o que pensar disso. Sigil, os corredores de ventos podiam voar? Perguntou Kaledin. O homem sentou-se de volta cuidadosamente, ainda olhando para Sil. Histórias e mitos não são minha especialidade. Falo de lugares diferentes, para tornar o mundo melhor e ajudar os homens a se compreenderem. Ouvi lendas sobre pessoas dançando nas nuvens, mas quem pode dizer o que é fantasia e o que é verdade nessas histórias tão antigas? Temos que descobrir, disse Kaledin. O assassino vai voltar. Então pule mais um pouco na parede. Eu não vou rir muito, sugeriu Rocha. Ele se acomodou em uma pedra. Catou um pequeno caranguejo na mão ao seu lado. O inspecionou, depois o jogou na boca e começou a mastigar. Eca! Disse Sigil. É saboroso, comentou Rocha, falando com a boca cheia. Mas fica melhor com sal e azeite. Kaledin fitou a parede. Então fechou os olhos e inspirou mais luz das tempestades. Sentia a luz dentro dele, pulsando em suas veias e artérias, tentando escapar. Impulsionando-o
assaltar, se mover, agir. Então estamos pressupondo que o assassino de branco foi quem sabotou o parapeito do rei? Disse Sigil. Pá, respondeu Rocha. Por que ele faria isso aí? Ele consegue matar de jeitos mais fáceis. É mesmo, concordou Loupen. Talvez o parapeito tenha sido obra de um dos outros grão-príncipes. Kelledin abriu os olhos e fitou seu braço. Palma contra a parede lisa do abismo. Cotovelo reto. Luz das tempestades emanava da sua pele. Fios retorcidos de luz que sumiam no ar. Rocha assentiu. Todos os grão-príncipes querem o rei morto, embora não falem disso. Um deles mandou o sabotador. Então como foi que esse sabotador chegou na sacada? Perguntou Sigil. Deve ter levado algum tempo para cortar o parapeito. Era de metal. A menos... Quão liso era o corte, Kelledin? Kelledin estreitou os olhos vendo a luz das tempestades subir. Era poder bruto. Não, poder era o termo errado. Era uma força, como os fluxos que regiam o universo. Eles faziam o fogo queimar, as rochas caírem, a luz brilhar. Aqueles fios eram os fluxos reduzidos a alguma forma primordial. Podia usá-los para... Cal, chamou Sigil, embora sua voz parecesse distante, como um zumbido sem importância. Quão liso era o corte no parapeito? Poderia ter sido feito por uma espada fractal? A voz sumiu. Por um momento, Kelledin pensou ver as sombras de um mundo inexistente. Sombras de outro lugar, e naquele lugar um céu distante com um sol que parecia confinado por um corredor de nuvens. Ali, ele fez a direção da parede se tornar para baixo. Subitamente, seu braço era seu único ponto de apoio. Ele caiu para a frente da parede, grunhindo. Sua consciência dos arredores voltou bruscamente. Só que agora sua perspectiva era bizarra. Ele se levantou desajeitadamente e descobriu que estava de pé na parede. Recuou alguns passos, caminhando pela parede do abismo. Para ele, aquela parede era o chão e os outros 3 carregadores estavam no chão de verdade, que parecia ser a parede. Isso vai ser confuso, pensou Kelledin. Uau! Disse Loupen se levantando animado. Isso realmente vai ser divertido. Corra pela parede, gancho. Kelledin hesitou. Então se virou e começou a correr. Era como se estivesse em uma caverna. As 2 paredes do abismo, como teto e chão. O espaço entre as duas foi lentamente se estreitando enquanto ele se movia em direção ao céu, sentindo a animação da luz das tempestades dentro de si. Kelledin sorriu. Zeus unia ao lado dele, rindo. Quanto mais se aproximava do topo, mais estreito se tornava o abismo. Kelledin desacelerou, então parou. Sil voou diante dele, zunindo para fora do abismo como se estivesse saltando da boca da caverna. Correu de um lado para o outro como uma fita de luz. Vamos, para fora do platô, para a luz do dia. Há batedores por aí, respondeu ele, procurando gemas coração. Venha de qualquer maneira, pare de se esconder, Kelledin. Seja. Loupen e Rocha soltavam gritos de entusiasmo lá de baixo. Kelledin fitou o céu azul. Eu preciso saber, sussurrou ele. Saber? Você me perguntou por que eu protejo Dalinar. Preciso saber se ele realmente é o que parece ser, Sil. Eu tenho que saber se algum deles faz jus à sua reputação. E isso vai me dizer. Te dizer? Indagou ela, tornando a imagem de um jovem de tamanho normal, de pé na parede diante dele. Sil estava quase de sua altura, seu vestido se esvanecendo em névoa. Dizer o quê? Se a honra está morta, sussurrou Kelledin. Ele está, respondeu Sil, mas ele vive nos homens, e em mim. Kelledin franziu o senho. Dalinar Kholin é um bom homem, disse Sil. Ele é amigo de Amaran, pode ser igual a ele por dentro, disse Kelledin.
Você não acredita nisso. Eu preciso saber, Sil, insistiu Kaledin. Dando um passo à frente, tentou segurar o braço dela como faria com um humano. Mas Sil era insubstancial demais. Sua mão a atravessou. Não posso simplesmente acreditar. Preciso saber. Você perguntou o que eu quero. Bem, é isso. Quero saber se posso confiar em Dalinar. E, se eu puder... Ele balançou a cabeça na direção do dia claro fora do abismo. Se eu puder, contarei a ele sobre as minhas habilidades. Vou acreditar que pelo menos um Olhos Claros não vai tentar tomar tudo de mim. Como Roshone, como Amaran, como Sadias. E isso será o suficiente? Perguntou ela. Eu avisei que estava quebrado por dentro, Sil. Não, você se reconstruiu. Homens conseguem fazer isso. Outros homens sim, disse Kaledin, levantando a mão, as cicatrizes na testa. Porque a luz das tempestades nunca as curava. Ainda não tenho certeza se eu consigo, mas vou proteger Dalinar Kholin com todas as minhas forças. Vou descobrir quem ele realmente é. Então, talvez, a gente dê a ele os cavaleiros radiantes que ele quer. E Amaran? O que vai fazer sobre ele? Dor, Tien. Vou matá-lo. Kaledin, disse ela, mãos unidas. Não deixe que isso te destrua. Não tem como, disse ele, a luz das tempestades se esgotando. O casaco do seu uniforme começou a cair para trás, rumo ao chão, assim como seu cabelo. Amaran já destruiu. O chão abaixo se reajustou de vez e Kaledin caiu para trás, para longe de Sil. Sugou luz das tempestades, girando no ar, enquanto suas veias novamente se inflamavam. Ele pousou de pé em uma torrente de poder e luz. Os outros 3 permaneceram em silêncio por alguns momentos, enquanto ele se endireitava. Essa foi uma maneira muito rápida de descer, comentou Rocha. Mas não incluiu cair de cara no chão, o que teria sido divertido. Então só vai receber aplausos leves. Ele começou a aplaudir em um tom realmente suave. Lopin, contudo, gritou entusiasmado, e Sigil balançou a cabeça com um largo sorriso. Kaledin bufou, pegando um odre de água. O parapeito do rei foi cortado por uma espada fractal, Sigil. Ele bebeu um gole. E não foi o assassino de branco. Aquele atentado contra a vida de Elhokar foi grosseiro demais. Sigil concordou. Além disso, continuou Kaledin, o parapeito deve ter sido cortado depois da grande tormenta daquela noite. Senão, o vento teria deformado o metal. Então, o nosso sabotador, um fractário, de algum modo foi até a sacada depois da tempestade. Lopin balançou a cabeça, pegando o odre que Kaledin jogou de volta. Então temos que acreditar que um dos fractários do acampamento se esgueirou pelo palácio e foi até a sacada Gon. E ninguém percebeu? Mais alguém consegue fazer isso aí? Indagou Rocha, gesticulando na direção da parede. Caminhar para cima? Eu duvido, respondeu Kaledin. Uma corda, disse Sigil. Os outros olharam para ele. Se eu quisesse fazer um fractário entrar escondido, subornaria algum criado para jogar uma corda. Sigil deu de ombros. Dá para alguém levar uma corda escondida até o parapeito facilmente, talvez enrolada por baixo do uniforme. O sabotador e talvez alguns amigos poderiam subir pela corda, cortar o parapeito e escavar o cimento, depois descer de volta. O cúmplice, então, cortaria a corda e voltaria para dentro. Kaledin assentiu, balançando a cabeça lentamente. Então nós descobrimos quem foi na sacada depois da tempestade e encontramos nosso cúmplice, disse Rocha. Fácil. Talvez você não seja um maluco, Sigil. Não, talvez só um pouco. Kaledin ficou perturbado. Moshe estivera naquela sacada entre a tempestade e a quase queda do rei.
Vou perguntar por aí, anunciou Sigzil se levantando. Não, falou Kelledin rapidamente. Deixe comigo. Não fale desse assunto com mais ninguém. Quero ver o que consigo descobrir. Tudo bem, respondeu Sigzil, indicando a parede. Consegue fazer de novo? Mais testes? Kelledin suspirou. Temos tempo. Além disso, acho que Rocha quer ver se você vai cair de cara no chão. Tudo bem, disse Kelledin. Mas vou ter que drenar algumas dessas esferas que estamos usando para a iluminação. Ele deu uma olhada nas esferas empilhadas pelo chão, muito limpo. Aliás, por que você limpou todos os detritos nessa área? Limpar? Questionou Sigzil. Sim, não precisava mexer nos cadáveres, mesmo que fossem apenas esqueletos. Ele deixou a frase morrer, quando Sigzil pegou uma esfera e a estendeu na direção da parede, expondo algo que Kelledin não havia visto antes. Profundos sulcos onde o musgo havia sido raspado, a rocha marcada. Demônio do abismo. Um dos enormes carapaças havia passado pela área e seu corpãozinho havia arrastado tudo pelo caminho. Eu não sabia que eles chegavam tão perto dos acampamentos de guerra, comentou Kelledin. Talvez não devêssemos treinar os rapazes aqui por um tempo, só por via das dúvidas. Os outros concordaram. Ele já foi embora, disse Rocha. Senão, teríamos sido devorados. É óbvio. Então, de volta ao treinamento. Kelledin assentiu, embora aquelas marcas o assombrassem enquanto praticava. Algumas horas depois, eles conduziram um cansado grupo de ex-carregadores de pontes de volta às suas casernas. Por mais exaustos que parecessem, os homens da ponte 17 pareciam mais animados do que quando desceram até o abismo. Entusiasmaram-se ainda mais quando alcançaram sua caserna e descobriram um dos cozinheiros aprendizes de Rocha preparando uma grande panela de guisado. Estava escuro quando Kelledin e Teft voltaram à caserna da Ponte 4. Outro dos aprendizes de Rocha estava preparando o guisado ali, com o próprio Rocha, que chegara um pouco antes de Kelledin, provando e fornecendo críticas. Shen movia-se atrás de Rocha, empilhando tigelas. Algo estava errado. Kelledin parou mais afastado da luz da fogueira e Teft congelou ao seu lado. Tem algo errado, disse Teft. Tem, concordou Kelledin, observando os homens. Estavam todos juntos de um lado da fogueira. Alguns sentados, outros em grupos de pé. A risada deles estava forçada, suas posturas nervosas. Quando se treinava homens para a guerra, eles começavam a usar posições de combate sempre que estavam desconfortáveis. Alguma coisa do outro lado daquela fogueira era uma ameaça. Kelledin adentrou o círculo de luz e encontrou um homem sentado ali em um belo uniforme. As mãos ao lado do corpo, a cabeça baixa. Renarin Collin. Estranhamente, ele estava se balançando para frente e para trás, olhando para o chão. Kelledin relaxou. Luminobre? Chamou ele, se aproximando. Precisa de alguma coisa? Renarin se ergueu desajeitadamente e fez uma saudação. Gostaria de servir sob seu comando, senhor. Kelledin grunhiu por dentro. Vamos conversar longe da fogueira, Luminobre. Ele tomou o esguio príncipe pelo braço, conduzindo-o para longe dos ouvidos dos outros. Senhor, disse Renarin em voz baixa, eu quero... Você não deveria me chamar de senhor, sussurrou Kelledin. Você é um olhos claros. Raios, você é filho do homem mais poderoso de Roshar Oriental. Eu quero ser da Ponte 4, declarou Renarin. Kelledin esfregou a testa. Durante seu tempo como escravo, lidando com problemas muito maiores, havia se esquecido das dores de cabeça de lidar com os olhos claros de alta estirpe. Pensava já ter ouvido suas mais estranhas e ridículas exigências, mas pelo visto não tinha. Você não pode ser da Ponte 4. Somos guarda-costas da sua própria família. O que você vai fazer? Guardar a si mesmo? Não vou atrapalhar, senhor.
Vou trabalhar duro. Não duvido, Henry. Olhe só, por que você quer ser da Ponte 4? Meu pai e meu irmão são guerreiros, disse Henry baixinho, o rosto nas sombras. Soldados. Eu não sou, se ainda não percebeu. Sim, eu ouvi falar de enfermidades físicas, completou Henry. Tenho uma fraqueza no sangue. As pessoas dão esse nome para muitas condições, comentou Kelledin. O que você realmente tem? Sou epilético. Isso significa? Sim. É idiopática ou sintomática? Henry ficou totalmente imóvel na escuridão. Foi causado por algum dano cerebral específico ou só acabou acontecendo sem motivo? Tenho isso desde pequeno. Quão graves são as suas convulsões? Não são graves, disse Henry rapidamente. Não é tão ruim quanto todos dizem. Não caio no chão ou fico babando como todo mundo pensa. Meu braço treme um pouco ou me contraio incontrolavelmente por alguns instantes. Você mantém a consciência? Sim. Mioclonia, provavelmente, disse Kelledin. Já lhe deram erva amarga para mastigar? Sim. Não sei se adianta. O espasmo não é o único problema. Em várias ocasiões, quando está acontecendo, fico muito fraco, particularmente de um lado do corpo. Acho que faz sentido com as convulsões. Você já sentiu algum relaxamento persistente dos músculos? Uma incapacidade de sorrir de um lado da boca, por exemplo? Não. Como você sabe essas coisas? Não é um soldado? Eu conheço um pouco de medicina de campo. Medicina de campo para epilepsia? Kelledin cobriu a boca com a mão e tossiu. Bem, dá para entender por que eles não querem você em combate. Já vi homens com feridas que causaram sintomas similares, e os cirurgiões sempre os dispensavam do serviço ativo. Não é vergonha não ser saudável o bastante para a batalha, nome nobre. Nem todo homem é necessário para o combate. Claro, respondeu Henry com amargura. Todos me dizem isso. Depois todos voltam ao combate. Os fervorosos afirmam que toda vocação é importante, mas então o que ensinam sobre o pós-vida? Que é uma grande guerra para retomar os salões tranquilinos, que os melhores soldados nessa vida serão glorificados na próxima. Se o pós-vida realmente for uma grande guerra, então espero acabar na danação. Lá, pelo menos, poderei pregar o olho. De qualquer modo, você não é soldado. De qualquer modo, você não é soldado. Eu quero ser. Nome nobre. Você não precisa me colocar para fazer nada importante, disse Henry. Procurei você em vez de um dos outros batalhões, porque a maioria dos seus homens passa o tempo patrulhando. Se eu for patrulhar, não correrei muito perigo, e meus episódios não vão prejudicar ninguém. Mas pelo menos poderei ver, poderei sentir como é. Ele continuou falando às pressas. Kelledin nunca ouvira tantas palavras do jovem, que normalmente era tão silencioso. Obedecerei aos seus comandos. Trate-me como um novo recruta. Quando estiver aqui, não serei o filho de um príncipe. Não serei um olhos claros. Serei apenas outro soldado. Por favor, quero fazer parte de tudo isso. Quando Edwin era novo, meu pai fez com que ele servisse em um esquadrão de lanceiros por 2 meses. É mesmo? Indagou Kelledin, genuinamente surpreso. Meu pai diz que todo oficial devia servir na posição de seus homens, explicou Henry. Eu tenho fractais agora. Vou participar da guerra, mas nunca soube como realmente é ser um soldado. Acho que isso é o mais próximo que vou chegar. Por favor. Kelledin cruzou os braços, olhando o rapaz de cima a baixo. Henry parecia ansioso, muito ansioso. Suas mãos haviam formado punhos, embora Kelledin não estivesse vendo a caixa que Henry frequentemente mexia quando estava nervoso.
Sua respiração ficara ofegante, mas seu maxilar estava firme e o encarava de frente. Procurar Kaledin para pedir-lhe aquilo, por algum motivo, apavorava o jovem. Ele o fizera mesmo assim. Alguém poderia exigir mais de um recruta? Estou realmente levando essa ideia a sério? Parecia ridículo. No entanto, uma das tarefas de Kaledin era proteger Renarin. Se pudesse incutir-lhe algumas sólidas técnicas de autodefesa, já o ajudaria bastante a procurar sobreviver a tentativas de assassinato. Provavelmente devo observar que seria muito mais fácil me proteger se eu estivesse passando tempo treinando com seus homens, disse Henry. Seus soldados estão sobrecarregados, senhor. Ter uma pessoa a menos para proteger deve ajudar. Só não estarei por perto nos dias que estiver praticando com minhas fractais com o mestre espadachim Zahel. Kaledin suspirou. Você realmente quer ser um soldado? Sim, senhor. Pegue essas tigelas de guisado sujas e lave-as, ordenou Kaledin apontando. Depois ajude Rocha a limpar seu caldeirão e guardar os instrumentos de cozinha. Sim, senhor, respondeu Henry, com um entusiasmo que Kaledin nunca ouvira em alguém designado para lavar pratos. O rapaz correu até as tigelas e começou a juntá-las alegremente. Kaledin cruzou os braços e se recostou contra a caserna. Os homens não sabiam como reagir a Henry. Entregaram tigelas de guisado pela metade para agradá-lo, e as conversas viravam murmúrios quando ele estava por perto. Mas eles também haviam ficado nervosos perto de Shen, antes de por fim o aceitarem. Poderiam fazer o mesmo com olhos claros? Moshe havia se recusado a entregar sua tigela a Henry, lavando-a pessoalmente como era o costume deles. Quando acabou, foi até Kaledin. Você realmente vai deixar que ele se junte a nós? Vou falar com o pai dele amanhã, saber qual é a opinião do grão-príncipe. Eu não gosto disso. A Ponte 4, nossas conversas noturnas, essas coisas deveriam ficar longe deles, sabe? Sei, mas ele é um bom garoto. Acho que se alguns olhos claros puder se encaixar aqui, será ele. Moshe se virou, levantando uma sobrancelha. Você discorda, imagino? Perguntou Kaledin. Ele não é normal, Cal. A maneira como fala, como olha para as pessoas, ele é esquisito. Mas isso não importa, ele é um olhos claros, e isso deveria ser o bastante. Significa que não podemos confiar nele. Não precisamos confiar nele, replicou Kaledin. Vamos só ficar de olho nele. Talvez tentar treiná-lo para se defender. Moshe grunhiu concordando. Pareceu aceitar que eram boas razões para deixar Henry ficar. Estou com Moshe bem aqui, pensou Kaledin. Não tem mais ninguém por perto, o bastante para ouvir. Eu deveria perguntar. Mas como formar as palavras? Moshe, você está envolvido em um complô para matar o rei? Você já pensou no que vai fazer? Indagou Moshe. Quanto a Amaran, quero dizer. Amaran é problema meu. Você é da Ponte 4, disse Moshe, pegando Kaledin pelo braço. Seu problema é nosso problema. Foi ele que fez de você um escravo. Ele fez mais do que isso, rosnou Kaledin baixinho, ignorando o gesto de Sil para que ele ficasse quieto. Ele matou meus amigos, Moshe, bem diante dos meus olhos. Ele é um assassino. Então alguma coisa tem que ser feita. Tem sim, mas o quê? Você acha que eu deveria procurar as autoridades? Moshe deu uma gargalhada. O que eles vão fazer? Você tem que levar o homem a um duelo, Kaledin. Acabe com ele, homem contra homem. Até fazer isso, sempre vai ter algo te incomodando lá no fundo. Parece que você conhece a sensação. Conheço. Moshe abriu um meio sorriso. Também tenho alguns esvaziadores no meu passado. Talvez seja por isso que eu te entendo. Talvez seja por isso que você me entende. Então, o quê? Não quero falar sobre isso, na verdade, declarou Moshe. Nós somos da Ponte 4.
replicou Kaledin. Como você disse, seus problemas são meus. O que o rei fez com a sua família, Moshe? Pensou Kaledin. Verdade, eu acho, disse Moshe, se virando. Eu só... Não essa noite. Essa noite só quero descansar. Moshe, chamou Teft de perto da fogueira. Você vem? Vou, respondeu Moshe. E você, Loupen, está pronto? Loupen sorriu, se levantou e se esticando junto à fogueira. Se levantando e se esticando junto à fogueira. Eu sou o Loupen, o que significa que estou pronto para qualquer coisa a qualquer momento. Você já devia saber disso. Ali perto, Drerry bufou e jogou um pedaço de raiz comprida, cozida, na direção de Loupen. Ela atingiu o rosto do Herdaziano com um som molhado. Loupen continuou falando. Como podem ver, eu estava perfeitamente pronto para isso, como demonstrado pela elegância com que exibo esse gesto decididamente grosseiro. Teft deu uma risada enquanto ele, Pete e Sigzil se aproximavam de Loupen. Moshe moveu-se na direção deles, então hesitou. Você vem, Cal? Para onde? Perguntou Kaledin. Sair. Moshe deu de ombros. Visitar algumas tavernas, jogar anéis, beber alguma coisa. Sair. Os carregadores raramente faziam isso no exército de Sadias. Pelo menos não com um grupo, com amigos. De início estavam derrotados demais para se importar com qualquer outra coisa que não enfiar a cara na bebida. Depois, a falta de fundos e o preconceito generalizado contra eles entre as tropas havia feito com que os carregadores ficassem isolados. Não era mais o caso. Kaledin se pegou gaguejando. Eu provavelmente devia ficar. Para dar uma olhada nas fogueiras das outras equipes. Vamos lá, Cal, insistiu Moshe. Você não pode trabalhar o tempo todo. Vou com vocês em outra ocasião. Tudo bem. Moshe correu para alcançar os outros. Sil deixou a fogueira, onde estivera dançando com um espreno de chama, e zuniu até Kaledin. Ela pendeu no ar, contemplando o grupo se afastar noite adentro. Por que você não foi? Eu não posso mais viver aquela vida, Sil, disse Kaledin. Eu não saberia o que fazer. Mas... Kaledin se afastou dela e pegou uma tigela de guisado.